Então, vamos começar. Bom dia a todos, professores. Meu nome é Silvia, né? Eu sou professora coordenadora do Núcleo Pedagógico de Ciências, acompanho as escolas de ensino integral e o programa Inova. Então, sejam todos bem-vindos. Só vamos combinar aqui nesse começo, a gente vai fazer as apresentações, né? Vou começar falando um pouco, depois o Gustavo e depois ainda a Cassiane. E aí vocês vão colocando as dúvidas pelo chat, que no final aí, quem quiser também abrir o microfone, câmera e participar, aí a gente tira todas as dúvidas e responde as perguntas. Combinado? Então, vamos lá. Nós vamos conversar um pouco hoje com vocês sobre os 3 novos componentes do Inova, que são projeto de vida, eletiva e tecnologia. Então, antes, um pouquinho de a gente começar essa conversa, como eu estava falando, né? Hoje, você, professor de linguagens, que está aí na TFC, pode não ter um desses 3 componentes do Inova, mas amanhã, mais tarde, você pode também, né? Ter atribuído um desses componentes. E ainda a importância todos os componentes se conversam. Então, assim, a gente vai falar, inclusive, um pouco sobre isso. E antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre educação integral. Na verdade, são 4 dimensões que fundamentam a construção do ideal do homem grego e que embasaram a nossa civilização ocidental. Essas 4 dimensões são a razão, a emoção, a espiritualidade e a corporeidade. Então, o que a gente observa? A Base Nacional Comum Curricular, na verdade, ela retoma o que já aparecia na LDB, lá de 1996, nas diretrizes curriculares nacionais sobre educação integral, que propõem esse desenvolvimento, então, nas diversas dimensões. E nesse trechinho que está aqui aberto, na página 28 do nosso currículo paulista, que se embasa nesses documentos que acabei de falar, traz lá, a educação integral afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências, habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Então, quando a gente pensa aqui, né, cenário complexo, nós estamos num momento de muita complexidade, né? Acho que nunca ninguém passou por uma pandemia dessa proporção, multifacetado e incerto. O incerto está presente, né, no nosso dia a dia. Então, a gente precisa aprender a lidar e o nosso aluno também. Ainda, vem lá. Além disso, é importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e socioemocionais indissociáveis, sua mobilização também ocorre simultaneamente, fato que deve ser intencionalmente explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais lá da Base Nacional Comum Curricular. E aí tem esse slide que nos mostra e fala, né, a dicotomia. Então, essa separação, vamos dizer assim, das competências cognitivas e socioemocionais, por que a gente faz essa separação na hora do trabalho? E às vezes eu fico até aqui pensando, né, se a gente se colocar no lugar do estudante hoje, em que momento que a gente desenvolveu competências cognitivas? Ou em que momento que a gente desenvolveu as socioemocionais? Né? Então, na verdade, na vida, a gente passa por esse processo de desenvolvimento dessas competências, tanto as cognitivas quanto as socioemocionais, que é indissociável, de fato. Como diz nosso jovem, né, vem tudo junto e misturado, porque elas estão sempre articuladas com as outras dimensões do desenvolvimento do ser humano. Então, a separação, na verdade, ela só se dá mesmo para quê? Para que tenha mais foco e intencionalidade no momento do trabalho. As competências cognitivas, elas são as operações mentais para realizar uma série de tarefas, de atividades, de procurar informações. Já as competências socioemocionais, elas podem ser, né, da ordem intrapessoal,
que tem a ver mesmo com o jeito como a gente se relaciona com as próprias emoções, com os pensamentos, com os sentimentos, são as nossas percepções. Ainda na ordem interpessoal, que é na relação, né, do eu com o outro, e numa dimensão, numa ordem mais ampla ainda, que é a social, que é já pensando naquela ordem, ou no meu estudante como cidadão. Então, é só para a gente poder entender, né, por que separa-se a competência cognitiva, muitas vezes vem no caderno, ou vem a socioemocional. Aí, esse infográfico, que é lá do Instituto Porvir, né, das 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, vejam que ela também integra aspectos cognitivos e socioemocionais. Então, vem lá o conhecimento, o pensamento científico crítico e criativo, autoconhecimento, autocuidado, empatia, elas estão, todas perpassam os nossos cadernos, né, e o nosso currículo. Aí, vou conversar um pouco sobre o projeto de vida, né, daqui para frente com vocês, e vocês observam nesse slide que vem lá o símbolo, né, o logo do Instituto Ayrton Senna. Então, assim, são mais de 60 anos de estudo dessas competências socioemocionais. E eles têm uma gama muito grande de material, a parceria da Secretaria da Educação é com o Instituto Ayrton Senna. Então, os materiais que a gente utiliza dentro do Inova, em projeto de vida, são do Instituto Ayrton Senna. E eu comento até que, às vezes, eu coloco para fazer uma pesquisa lá no Google, para procurar algum material relativo a competências socioemocionais, e quero até ir para alguma outra página, e ele acaba me levando sempre para o IAS, né, no Ayrton Senna. Então, assim, a maioria dos materiais que a gente encontra são mesmo do Instituto. Ainda aqui, eu queria dizer assim, né, projeto de vida. Projeto de vida, na verdade, ele não é só pensar no profissional, né, no vestibular, preparar o meu aluno para o vestibular. Na verdade, ele é muito mais amplo que isso. É a realização mesmo do nosso estudante, dos nossos alunos que a gente está trabalhando, né? É para ele, de fato, ser feliz. Claro que a gente, como educador, a gente incentiva os nossos estudantes à continuidade dos estudos sempre. Né? A gente quer que eles atinjam o máximo possível, mesmo porque é comprovado cientificamente que quanto mais conhecimento a gente tem, maior qualidade de vida a gente consegue ter e propiciar também para todos que com a gente convivem. E aí vem lá essa tela. O projeto de vida do estudante é o eixo estruturante de toda a escola da rede estadual paulista. Ele é a centralidade das ações pedagógicas, porque é a partir do projeto de vida que o estudante vai realizar uma reflexão em torno de quem ele é e sobre quem ele gostaria de ser, ao identificar as suas potencialidades, os seus limites, os seus desejos, planejando ações e estabelecendo metas para atingir os seus objetivos e sonhos. Esse planejamento deve prever ações a curto, médio e longo prazo, no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, como também no que concerne às escolhas de estilo de vida saudável, sustentável e ético. E o projeto de vida pode ser alterado à medida que o aluno amadurece. A gente vai ver isso também nos cadernos, como aparece esse aprofundamento. Então, vejam a importância do projeto de vida. Tudo está voltado para os sonhos, para os objetivos, para as metas do nosso aluno. E a gente tem que lembrar, né, a nossa criança lá do fundamental, o nosso jovem do ensino médio, eles são muito imediatistas, né? Eles pensam muito no aqui e agora. Então, eles têm que aprender a traçar metas a curto prazo também, que é importante, mas a médio e longo prazo. E seguir, né, buscar esses objetivos, não desistindo pelo meio do caminho. Aí um pouquinho, então, sobre essas competências socioemocionais. Vem lá, elas pertencem a um conjunto de competências que o indivíduo tem para lidar com as próprias emoções. Essas competências são utilizadas no dia a dia, nas diversas situações da vida, e integram o processo de cada um
para aprender a conhecer, conviver, trabalhar e ser. Ainda, elas são um conjunto de capacidades individuais do ser humano. Favorece para que cada um mobilize, articule e coloque em prática os conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para o convívio em sociedade. Auxiliam estabelecer e atingir objetivos, ampliando as chances de enfrentar os desafios de maneira criativa e construtiva. Influenciam importantes resultados escolares, socioeconômicos e pessoais ao longo da vida de um indivíduo. Se desenvolve continuamente, com base nas experiências formais e informais que o indivíduo vivencia ao longo da vida, potencialmente na infância e na adolescência. E ainda traz aqui 3 pontos relevantes sobre essas competências socioemocionais. O primeiro deles fala, então, né, da capacidade individual para socialização e crescimento pessoal. Ainda essas capacidades se manifestam, né, em padrões consistentes de pensamento, sentimento e comportamento. E nesse terceiro ponto importantíssimo que fala, na neurociência, o desenvolvimento humano é complexo e permanente. E as competências socioemocionais são maleáveis e, logo, passíveis de desenvolvimento por meio de experiências significativas, formais e informais de aprendizagem. O que isso quer dizer? Você sabe que até tempo pouco atrás, se acreditava que a pessoa nascia com determinado temperamento, aquele jeito de ser, né, o seu modo de pensar, de sentir, de agir, e isso era imutável. Ou então isso só se desenvolvia lá no início da vida, quando a gente era criança. E depois essas competências não eram mais possíveis de serem desenvolvidas. E a partir de muitos estudos, né, a neurociência nos traz hoje essas informações importantes de que essas competências são maleáveis. Então, na verdade, elas podem ser desenvolvidas, sim, desde que se tenha um processo intencional. E a escola é um espaço propício para isso ocorrer, né, com os nossos jovens. Então, na verdade, é um mito, né, aquele velho ditado que nossos avós falavam, né, que o pau que nasce torto nunca se endireita, é um mito, porque a gente nasce, isso não é assim, né, a gente não nasce e passa a vida toda com um grupo de competências inatas e fixas, e não pode nunca mais. Pelo contrário, elas podem sim serem desenvolvidas em todas as fases da vida, inclusive com a gente adulto. Então, assim, na verdade, a gente vai desenvolvendo, vai aprimorando essas competências socioemocionais de acordo com as necessidades também. Se a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo agora, quantas competências socioemocionais a gente está, né, vindo à tona com toda essa situação, além das cognitivas. E aí, especificamente nos cadernos de projeto de vida, do componente projeto de vida, foram elencadas 5 macrocompetências, que são a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional e a abertura ao novo. E cada uma dessas ainda traz, foram subdivididas algumas outras competências socioemocionais. Aí vem, então, para cada uma delas, como eu comentei, vem esse grupo de outras competências socioemocionais, como a curiosidade para aprender, por exemplo. A curiosidade, na verdade, é o combustível, né, da aprendizagem. Como diria Rubem Alves, a curiosidade é aquela coceira que dá nas ideias, né? Eu aprendo, como é que ele falava? Eu aprendo porque amo. E ainda ele colocava, eu não quero a faca e o queijo, mas sim a fome. Então, assim, quantas vezes a gente percebe que o aluno não tem interesse, ou ele não está querendo muito, se a gente atiça essa curiosidade, a criança ela é curiosa, né, por natureza. Então, a gente tem que preservar e ajudá-los a ter esse interesse, essa curiosidade. A imaginação criativa, quanto importante é a criatividade, né? Então, assim, a gente vai propiciar, por meio da experimentação, brincadeiras, aprendendo com os erros, né?
novas maneiras de pensar e agir. O interesse artístico tão importante, né, da beleza, da ampliação, né, do seu repertório cultural, da sua visão de mundo. Aí vem a amabilidade. Olha, as competências socioemocionais estão não menos importantes, todas, né, são importantes. O respeito, né, respeitar o outro como gostaria de ser respeitado, ser cortês, né, ter as noções próprias de justiça, igualdade e tolerância, a empatia, que é se colocar no lugar do outro, a confiança, né, percebendo que o outro tem boa intenção, perdoá-lo, né, mesmo quando ocorrem os erros, a autogestão. Então, vem o foco, olha como é importante o foco, né? Muitas vezes o aluno não consegue se concentrar, não só o aluno, até a gente às vezes se perde, né? Nisso também. Quantas vezes a gente abre um e-mail lá no celular ou vai ver uma mensagem necessária que você precisa naquele momento e a gente acaba se perdendo, né? Uma imagem, uma notícia que vem no Face. Então, assim, o foco é muito importante. A responsabilidade para se autorregular, cumprir os seus compromissos, a organização, né, para poder planejar, executar, inclusive objetivos de longo prazo, não só aqui pensando no hoje, mas também no futuro, no amanhã. A persistência, né, para superar obstáculos, implementar, persistir e terminar, não só começar, né, o projeto, enfim. A determinação também vai nesse sentido. O engajamento com os outros, que vem lá, a iniciativa social, se conectar, se comunicar com as pessoas, a assertividade, expressar as suas opiniões, né? Ser preciso, firme, expressando suas ideias, defendendo sua posição e confrontando também com os outros, se necessário, ter coragem, o entusiasmo, tão importante também, né? Essa energia, essa empolgação. Vem na resiliência emocional, a tolerância ao estresse, regular a ansiedade, né? Resposta ao estresse, não se preocupar excessivamente, ser capaz de resolver os problemas com calma, a autoconfiança para se sentir realizado consigo mesmo, com a vida, ter pensamentos positivos, agir de maneira proativa, né? Não ficar ruminando o fracasso, as frustrações. Deixa eu tirar aqui. A tolerância à frustração. Então, estratégias de regular também a frustração, a raiva, a irritação. E a gente está passando por esse momento também, né? A gente vai precisar de muita resiliência emocional para superar esse momento. Aí, nesse quadro, vem aqui as competências socioemocionais que foram priorizadas nos cadernos. Então, todas as situações de aprendizagem podem ser planejadas, podem e devem, considerando o desenvolvimento de competências socioemocionais, sobretudo essas que estão priorizadas. Então, a gente observa, desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio, quais as competências do grupo macro, as 5, e depois as 17 embaixo também, que foram subdivididas. Então, alguém pode perguntar, né? Vamos pegar aqui no 9º ano, por exemplo. Não aparece nenhuma competência do grupo da macro resiliência emocional. Mas eu posso colocar nesse momento? Claro que sim. Mesmo porque, às vezes, a gente está trabalhando lá a empatia, por exemplo, e já aparecem essas outras competências. Então, eu tenho que garantir as que estão priorizadas, porém, claro que eu posso, né, colocar alguma a mais. Aí, esses quadros, a gente não vai ler o que está escrito, porque eu sei que está minúsculo, né? Eu dei print no caderno, só para a gente entender o aprofundamento. Então, vem lá o ano, né, como tema, a ementa, os elementos em destaque e as competências socioemocionais a serem desenvolvidas intencionalmente a cada ano. E aí a gente vê no 6º ano, olha, eu e o outro. Aí vai aumentando. No 7º, além do eu e o outro, vem eu e os meus projetos. No 8º, eu, nós e o mundo. No 9º, eu e o meu propósito de vida. Então, veja,
No nono ano, já começa a ter um planejamento mais, como que eu posso dizer, mais forte pelo projeto de vida. Por quê? Porque o aluno está encerrando o ensino fundamental e indo para o ensino médio. E aí, quando ele vai lá para o ensino médio, olha, continua lá. Na primeira série, quem eu sou e as escolhas que faço. Então, já vai tendo mais consistência esse planejamento, né, pensando no projeto de vida do aluno, o que ele quer, de fato, né, para a sua vida, seja a continuidade dos estudos, seja indo para o mundo do trabalho. Lembrando, como eu falei, é projeto de vida, não é só de profissão, de estudo. Na segunda série, quem eu quero ser e as aprendizagens de que necessito. Na terceira, meu percurso, conquistas e novos desafios. Depois vocês podem ler com mais calma. Quando a gente olha as competências socioemocionais aqui na última coluna, a gente consegue perceber como elas vão se aprofundando de fato para a consistência desse projeto de vida do aluno. Eu acho que travou para mim aqui. Para você está normal? Para mim está normal. Tá agora no documento orientador. Ok. Isso, legal. Obrigada, Cássia. Então, aqui, ó, antes só de entrar, eu queria só comentar um pouquinho com você sobre isso, né? Que a gente tem que compreender, como eu falei ali atrás do projeto de vida, o aluno como um todo, e não um ser composto por partes isoladas, que não se conversam entre si. Não olharmos para ele de forma fragmentada. O aluno é um só. Nós é que somos professores das diversas disciplinas, componentes, né, curriculares. Então, é importante que o professor de projeto de vida, né, os professores de projeto de vida, alinhem com os outros professores, por exemplo, num espaço na TPC, para que todos possam saber como é que anda o projeto de vida desse aluno. Como eu falei, o aluno ele é um só, ele é meu em língua portuguesa, ele é do outro em inglês, do outro professor, porém, ele é um ser único. Né? E muitas vezes também, como que eu posso ajudar, né, colaborar na construção do projeto de vida do meu aluno? Às vezes, na própria situação do caderno, da minha disciplina, aparece lá uma situação, por exemplo, de repente aparece uma pesquisa sobre universidades, então eu já aproveito nesse momento uma conversa com o meu aluno, qual o curso que você pretende? Então ele pode fazer uma pesquisa, em que lugares, em que universidades tem esse curso, qual a grade curricular desse curso, meios para ele conseguir acesso, né, à universidade, como, claro que ele tem que fazer um vestibular, ele pode fazer o Enem, ele tem programas de bolsa, né, SISU, FIES, ProUni, ele pode usar para isso. Então, essa colaboração, essa contribuição tem que ser de todos, porque a gente quer o bem comum do nosso estudante. Aí, no documento orientador do Inova, lá na página 30, vem um pouco sobre o desenvolvimento socioemocional e fala que tais competências preparam os estudantes para reconhecer suas emoções e trabalhar com elas, lidar com conflitos, resolver problemas, se relacionar com outras pessoas, cultivar a empatia, estabelecer e manter relações positivas, fazer escolhas seguras e éticas, tomar decisões responsáveis, contribuir com a sociedade, estabelecer e atingir metas de vida. Então, o componente projeto de vida, ele trabalha de forma sequencial, lembrando aqui, ó, por isso que eu comentei lá atrás das competências socioemocionais. Eu posso inserir alguma outra? Posso sim, porém eu tenho que tomar cuidado na sequência, de forma ativa, explícita e intencional. A intenção é que meu aluno desenvolva essas competências socioemocionais e se aprofunde a cada momento, a cada necessidade. Por isso, tanto no caderno do aluno quanto no do professor, a sinalização de quais competências são trabalhadas a cada aula.
E ainda vale lembrar que essas competências devem ser irradiadas para o restante da escola, a partir do projeto de vida. Ou seja, elas não são desenvolvidas apenas nestas aulas de projeto de vida. Então, assim, todas as aulas, né, tem o foco na habilidade cognitiva, mas, como a gente falou, é indissociável, né? Ao mesmo tempo que eu estou almejando aquela habilidade cognitiva prevista na minha situação de atividade, competências socioemocionais fazem parte também. Aí, esse slide é lá do replanejamento na primeira semana de junho, que tinham algumas dúvidas, né? Como é que ficam as aulas de projeto de vida e tecnologia? Então, esses componentes seguem a mesma lógica dos outros componentes curriculares. Tem as aulas no centro de mídias, né, material de apoio para estudante e professor, que são os cadernos, especialmente. Os professores devem realizar as atividades complementares. Então, o aluno assiste a aula no centro de mídia, o professor também. Depois, ele pode fazer o seu plano de aula, né, o seu roteiro de estudos e atividades complementares. Momentos de plantão de dúvida e devolutiva aos estudantes. A devolutiva é importantíssima em todos os componentes, especialmente, né, em projeto de vida. A devolutiva vem lá no caderno, né, vem como feedback ao aluno. Aí, olha, nesse site da EFAP, e não só nesse site da EFAP, tem vários caminhos para chegar nos materiais de apoio. Né? Dá para eu entrar pela sede, Secretaria Escolar Digital, dá para entrar pela intranet, e nesse site, então, aparece, olha, de projeto de vida e de tecnologia, tem o caderno do professor, depois tem os cadernos do aluno, lembrando que o caderno do aluno é o mesmo dos outros componentes curriculares, né? Então, tem lá o volume 1, agora a gente já entrou no volume 2, então tá lá os componentes curriculares História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, os dois últimos são Tecnologia e Projeto de Vida, por último. Além disso, ainda tem as diretrizes, documento orientador, né, desses componentes. Então, está aqui, além do caderno do professor e do aluno, em projeto de vida tem o diário de práticas e vivências. Então, lá no início do ano, a orientação, né, foi de que o aluno fizesse esse diário de maneira simples e do gosto dele, um caderno de brochura, onde ele colocasse adesivos, enfim. Vejam, o nome é diário, é onde ele coloca mesmo. Não é só no momento da aula, ele pode até levar para o intervalo, se ele quiser, para mostrar para um colega, para anotar algumas coisas que ocorreram lá, porque é um diário, é onde ele vai colocar as coisas importantes, além das atividades da sala de aula, né, do caderno de projeto de vida. E aí, aqui vem as situações de aprendizagem. Eu peguei algumas como exemplo, só para a gente poder comentar um pouco, né, das características desses cadernos. Essa situação de aprendizagem é do primeiro bimestre, lá no caderno do 7º ano. Então, se a gente observar, já lá no título, e os professores de língua portuguesa, né, de linguagem, fazem muito isso, né, com os alunos, eles exploram já um texto, ou um livro, uma manchete, já desde o título. No título vem lá, ó, desafio dos superpoderes. Aí depois vem a competência socioemocional em foco, toda situação de aprendizagem traz a competência socioemocional ou as competências, quando é mais de uma. Depois vem lá, missão 1, descobrindo superpoderes. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, ó? Vejam como o caderno ele traz uma linguagem diferente, uma linguagem mais do jovem, né, mais próxima de como o jovem de hoje conversa. Quando a gente vê lá desafio, missão, é uma linguagem de jogo, né, dos games, que os nossos estudantes gostam tanto, né, de jogar. Depois vem lá descobrindo superpoderes. O que são os superpoderes? São as próprias competências socioemocionais. Né? Então, todos somos super-heróis, podemos ser, e somos, né, em muitos momentos. Aí vem a atividade em si, que é para descobrir as suas qualidades, né, tem um quadro aqui abaixo, que pede lá para ele colocar, eu sou bom em, eu preciso aprender a, eu tenho medo de, eu me animo quando eu não gosto de.
Então, vejam, se a gente pegar para fazer essa atividade, né, eu já fiz essa atividade, não é fácil a gente falar da gente mesmo. Aliás, é bem mais fácil falar do outro, né? Se me perguntar o que o outro tem de bom, ou o que ele tem medo, o que ele precisa aprender, a gente aponta rápido. Agora, falar da gente mesmo não é fácil e tão importante, porque é o autoconhecimento. O aluno precisa se autoconhecer, né? Para ele traçar metas, objetivos para o seu projeto de vida, ele precisa saber o que ele gosta, o que ele não gosta, né? E aqui embaixo ainda, e isso nunca acaba. Por incrível que pareça, estamos sempre descobrindo coisas sobre como somos, como nos sentimos, quando alguma situação específica acontece. Então, voltando nesse momento, né? A gente nunca tinha passado por uma pandemia, né? Então, eu não posso contar o que eu sinto sem ter vivido. Vivendo, até posso contar por uma percepção, por uma leitura, etc. Um depoimento, né, de uma pessoa mais velha, enfim. Mas eu só posso mesmo afirmar categoricamente, assertivamente, se eu vivi, né? E interessante também, em determinadas situações de aprendizagem, é feito um estudo, inclusive, da competência socioemocional em foco. O aluno vai lá, ele vai trabalhar. O que você sentiu? Né? Isso é foco, olha, você não se perdeu, mesmo tendo acontecido isso, você continuou, né, com o foco. Então, ele vai analisar o que quer dizer a palavra, né? Aí continua aqui, ainda do primeiro bimestre, olha o título dessa situação de aprendizagem. Eu posso ser o que eu quiser. Então, vejam que é uma linguagem muito positiva, não traz coisas ruins, né? Pelo contrário. Já começa aqui, além da competência socioemocional em foco, abaixo, vem lá, ó, um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe, que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu, o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou, que tamanho tem meu mundo? O pensador respondeu, tem o tamanho dos seus sonhos. Então, lembrando, ó, lá no comecinho do ano, né, todo mundo participou, não foi só o professor de projeto de vida, teve o acolhimento dos alunos. Lá no acolhimento, eles fizeram uma atividade que era a escalada do sonho e podia fazer o varal do sonho. E o propósito é que eles desenhassem o seu sonho. Né? Esse sonho, lembrando de projeto de vida, mais uma vez, não é só profissional, ele poderia escrever o sonho de ter alguma coisa nesse momento, mas eu queria comentar assim, que eu acompanhei já muitos acolhimentos, e o mais triste é você ver que a criança não desenha nada. Aí você chega próxima, né, vê ela com a folha, lá o sulfite em branco, e a gente pergunta, né, você não desenhou ainda, por quê? Ela responde, não, eu não tenho sonho. Então, isso é muito triste. Como assim não tem sonho, né? Todo mundo tem sonho, a gente tem sonho, eu tenho um sonho para hoje, eu tenho um sonho para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para daqui anos. A gente sonha todo dia. Então, é muito triste isso. E ele precisa aprender. Então, toda essa dinâmica que perpassa o caderno, com essa intenção de desenvolvimento do socioemocional, né, do estudante, ele vai ajudá-lo, ensiná-lo a sonhar, a ter objetivos, a traçar metas e a buscá-las. E aí continua a situação de aprendizagem, uma viagem rumo ao futuro, então acionar a máquina do tempo, imaginando a sua vida daqui a 10 anos por meio de uma viagem no tempo. Olha que bacana, né? E ele vai colocar fazer atividade, depois coloca no diário de práticas e vivências. Essa atividade, olha o título dela, Esperar pela Festa. O entusiasmo é o combustível que colore os meus dias. Essa aula foi na semana passada, na quarta-feira passada, quem é professor do 7º ano deve ter visto pelo Centro de Mídias. E as professoras foram muito felizes. Elas fizeram uma dinâmica, usaram uma estratégia metodológica muito simples. Antes de falar o título e a competência socioemocional em foco, que é o entusiasmo, elas colocaram num jogo de forca. Então, quem que já não jogou forca, né? E os alunos, por meio do chat, eles iam falando as letras, né? Arriscando
até chegar na palavra entusiasmo. Então, assim, dá para se pensar até como que eu digo, na ortografia, né? Entusiasmo é com S, não com Z, por exemplo, com o meu aluno. Mas, então, assim, foi uma dinâmica simples, porém diferente, entusiasmou, de fato, até para continuar com toda a atividade. Então, depois continua lá, ó, ele tem que pensar o que é pertencer à escola. Então, o aluno precisa criar essa identidade, esse pertencimento com a escola, né? Para poder potencializar e, de fato, alcançar o seu sonho. Aí a atividade continua. Tem aqui o que é e quando é o futuro, e como será esse futuro, né? Aí o aluno coloca quem ele é e o que ele quer ser. Na aula que eu comentei da semana passada, ela continuou essa atividade e ela pediu para que eles fizessem uma carta, os alunos, colocando na carta o que eles almejam para eles mesmos. Ela foi orientando, né, o tempo todo, para eles lerem só daqui a 5 anos. Então, eles vão guardar a carta e só vão ler essa carta depois de 5 anos. Ainda nessa situação de aprendizagem 6 e 7, que vai vir só lá no segundo bimestre, né? Então ainda tem um tempo para que elas ocorram. Na 6 é troca de ideias, e na 7 chama ponte. Então vem lá, ó, pensar no futuro é projetar a esperança do que se quer ser ou onde se quer estar num certo tempo. Aí vem toda a dinâmica, que ele vai fazer desenho, vai colocar no seu diário de práticas e vivências. E aí aqui eu parei, ó, quando eu vejo essa palavra, até destaquei, né, a esperança. Tão importante para nós também nesse momento. E eu me lembrei ainda do Paulo Freire, que ele fala na esperança, não só, né, como um substantivo feminino, que quer dizer confiança, desejo, uma crença de algo bom. Mas ele fala naquela esperança não do esperar, mas de esperançar, né? Ou seja, de ir atrás, de construir, de não desistir, de levar adiante, buscar junto com os outros para fazer de outro modo, né? Se julgar necessário. Então, assim, eu só mostrei algumas partes da situação de aprendizagem, mas, assim, a gente tem que pensar usar essa estratégia metodológica que o caderno já traz, e nesse momento remoto, pensar também na hora de fazer a minha atividade complementar para o aluno em coisas interessantes, dinâmicas, né? Para que seja mais interessante para o meu aluno. Ainda, uma sugestão, né? Aparecem várias atividades sobre trabalho em grupo. E nesse momento remoto, acho que o trabalho em grupo, a gente tem que pensar algumas maneiras de como pode ser feito esse trabalho em grupo. E existe um recurso, uma estratégia que se chama Wiki, é WIKI, que é uma estratégia de criação de texto. Ela é de forma colaborativa, né, no ambiente da internet, em que o participante ele pode acessar e aí ele pode atualizar essas informações. Então, ele pode ir apagando partes da informação, ele pode acrescentar, ele pode modificar, aprimorar. É uma estratégia que dá para se usar em grupos, né? Agora, nesse momento remoto, e tantas outras maneiras que dá para serem pensadas. Falando um pouquinho das avaliações nos componentes, né, de projeto do Inova, né, especialmente projeto de vida e tecnologia eletiva, elas são por engajamento, os conceitos não devem ser transformados em notas numéricas, esse slide também é lá do replanejamento, viu, gente? Vocês até devem ter visto. Eles devem vir acompanhados de devolutivas para os estudantes. Falar em engajamento é fundamental no momento que estamos vivendo. O conceito só deve ser atribuído se o estudante conseguiu acompanhar e entregou atividades. Caso contrário, será atribuído no retorno das aulas presenciais. Então, isso foi bastante conversado, né, que a Secretaria Digital ficaria aberta. Falando ainda um pouco sobre o conceito de engajamento. Vem lá. O engajamento é total quando o aluno se comprometeu de forma produtiva e efetiva nas ações e nas atividades desenvolvidas ao longo do bimestre, do semestre, do ano, dedicando-se e apoiando os colegas. Então, vejam,
na verdade, eu tenho que guardar, as fichas vêm no final do caderno de projeto de vida, por exemplo. Eu tenho que guardar essas fichas, o aluno faz uma autoavaliação, né? Então, ele mesmo vai se autoavaliar, vendo as competências socioemocionais, como foram desenvolvidas, né? Como foi sua participação, enfim. E tem que guardar, porque depois ele retoma essas fichas, né? É feito um plano, que ele vai retomar algumas competências que tenham ficado para trás, caso o seu engajamento não tenha sido total, né? Porque, olha lá, pode ser um engajamento satisfatório, se ele se comprometeu em parte, ou parcial, se ele se comprometeu pouco. Porém, vocês vejam também como é uma avaliação positiva. Em nenhum momento fala uma coisa ruim. Não, ele não se comprometeu, né? Ele pode ter feito de forma total, em parte, que é satisfatório, e pouco, parcial. Então, a gente observa aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, que é uma avaliação muito mais qualitativa do que quantitativa. E eu comento assim, se a gente, como professor, né, dos diversos componentes, para avaliar as competências cognitivas, já não é tão fácil assim. A gente usa diversos instrumentos avaliativos, coloca critérios, né, para correção, das avaliações, dos instrumentos que a gente usou. Faz, às vezes, coloca pesos, né, nessas atividades, faz uma média ponderada lá no final, para tentar ser o mais justo possível. E não é tão fácil assim. As competências socioemocionais, eu penso que ainda é mais complexo ainda para a gente poder avaliar. Então, a importância, né, a gente tem que pensar do diálogo, das devolutivas para o aluno, e elas são contínuas. Eu não desenvolvi, agora eu acabei. Eu estou ótima em resiliência, né? Tomara que eu esteja certa nisso, né? Que a gente nunca tenha uma outra pandemia na nossa vida. Mas isso pode ocorrer a qualquer momento. Então, a gente não é que acabou, a gente desenvolve-se, né? É um processo de desenvolvimento para o resto da vida. Aí, possíveis formas, né, de observações a serem feitas durante as aulas. Então, pode-se verificar se o estudante tira dúvida, se eles trazem novas ideias para as discussões, demonstram interesse, se evidenciam estar focados no projeto de vida, realizam as produções, fazem as atividades escritas, desenho, dramatização, maquete, produção textual, podcast, o diário de vivências. O diário já é um portfólio, né? Experimentação, outros portfólios, a rubrica, a autoavaliação e todos os registros. Aí aparece aqui ainda em figura, lembrando que a rubrica nada mais é do que uma pauta de critérios. Então, eu vou fazer uma tabela e o mais importante de tudo é que seja muito conversado, deixar muito claro para o aluno no que ele está sendo avaliado, né? Independente do instrumento, das atividades, de como elas estão sendo realizadas, eu tenho que deixar muito claro para ele como que ele será avaliado e conversar. Das eletivas, essa tela também é do replanejamento, então traz lá também que, além das aulas do Centro de Mídias, o professor pode propor atividades para os estudantes com base no plano de aulas que havia montado. Então, por exemplo, se a sua eletiva era sobre sustentabilidade, pode propor, por exemplo, que os estudantes observem como acontece a coleta seletiva, a separação de lixo na sua própria casa, por exemplo, né? Dúvidas frequentes. E a culminância da eletiva? Então, pode ser de forma síncrona, um bate-papo com os alunos sobre as atividades desenvolvidas, ou um evento online, como, por exemplo, um sarau, ou de forma assíncrona, publicação de criação dos estudantes, como vídeos, imagens, blogs e etc. E o período previsto é de 13 a 24 de julho. Não houve nenhuma alteração. Caso haja, nós seremos todos avisados. E aí vem algumas sugestões também, que não são assim tão diferentes do projeto de vida, mas vem lá, maquete, sarau, registros das atividades produzidas pelos alunos em vídeos, foto, jogos, jornal, blog, página no Facebook, degustação, coreografia, fotografia,
história em quadrinhos, curta-metragens, relatórios de vivências, diário e pesquisas. E aí aqui eu encerro a minha fala, e eu só queria dizer que eu solicitei, né, para a professora Amanda Bruno, lá da escola professora Atília Inocente de São Manuel, eu pedi se ela fazia um vídeo para a gente, porque ela já tem uma boa experiência, ela já trabalha há alguns anos com um projeto de vida, e a minha intenção era passar o vídeo. Ontem também, inclusive hoje, ela até se propôs, né, atendeu prontamente, com um coração gigante que ela tem, de falar, inclusive, encaminhar nos grupos. O Gustavo também já vai deixar o link do YouTube com o vídeo, e um tempinho, deem uma olhadinha, porque eu acho muito bacana essa troca, né? De repente é uma coisa tão simples a gente ver fazendo, ela tem depoimento, inclusive, de aluno nesse vídeo aula que ela apresenta para a gente, né? E eu queria agradecer a Amanda de coração, mais uma vez, que tão prontamente atendeu. Então, da minha parte, é isso. O Gustavo vai continuar, a Cassiane também tem a fala dela, e aí, mais para o final, vocês coloquem as dúvidas e perguntas que a gente volta a conversar, ok? E passo a palavra, então, para o Gustavo. Ok, obrigado, Silvinha. Eu vou configurar aqui. Pessoal, enquanto o Gustavo está configurando, eu só vou responder a pergunta da Maria Clara do chat, que ela pergunta assim: Silvia, na sexta terá o dia todo do Inova, que é a parte que eu vou falar ainda ao final da TPC, tá? Que o movimento Inova será em outubro, essa culminância não se refere? Não, foi falado na videoconferência sexta-feira. A culminância do primeiro semestre de 2020 vai ocorrer na data que a Silvinha passou para vocês, tá bom? E o movimento Inova depois eu vou falar, tá bom, Maria Clara? Agora eu passo a palavra para o Gustavo. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu só estou confirmando se o áudio está correto aqui, parece-me que sim. Aqui também. Eu trouxe uma atividade do caderno de tecnologia e inovação. Aí vai falar assim: Gustavo, mas eu não tenho aula de tecnologia e inovação. Você não tem esse ano, mas talvez o ano que vem ou outro você adere à aula de tecnologia. E no caderno de tecnologia do Estado de São Paulo, em especial dos 8º e 9º anos, eu estou com ele aberto aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Nós trabalharemos um pouco mais essa atividade aqui. É a atividade 7 e 8. Nessa atividade 7 e 8, existem alguns blocos. E o aluno vai preencher as lacunas para formar, aqui nesse caso, um quadrado. Então ele vai preencher essas lacunas e formará um quadrado. Aqui na atividade B, nós temos um triângulo equilátero e, deixa eu sair daqui da frente, aqui atrás nós temos também as lacunas, para que o aluno preencha esse bloco, repita tantas vezes, mova e depois gire, para formar essa figura. Professor, mas depois que ele fizer isso de maneira desplugada, como que eu faço para ele trabalhar de maneira plugada essa atividade? É isso que nós veremos. Nós utilizaremos o Scratch para desenvolver esses blocos. Aí falar, mas o Scratch, eu nunca usei o Scratch. É por isso que eu trouxe essa atividade aqui para nós. E no lugar de você comentar com o aluno, agora nós vamos desenhar um quadrado e o triângulo equilátero lá no computador, você pode comentar que o aluno é capaz de desenvolver jogos computacionais lá no Scratch. Eu vou mostrar um jogo que eu criei e o jogo não é difícil de criar não, viu? Eu vou mostrar um código aqui. Esse código aqui, tudo bem que está espelhado, porque a minha câmera está espelhada. Mas um bloco desse tamanho de código já é possível criar um jogo de labirintos. Aí basta a sua criatividade para adaptar o jogo. Eu vou mostrar o jogo que eu criei, mas você já vai pensando ali como que você pode adaptar. Às vezes você vai criar, eu estou trabalhando palavras que tem G e J, então você pode pensar, eu ponho sarjeta e ele tem que pegar o G ou J no labirinto, ou algo parecido aí em arte, e aí você pode adaptar o jogo. Mas a ideia, eu vou passar aqui o jogo
e para estimular o aluno. Então, você pode falar, a gente vai desenhar o quadrado e o triângulo, mas esses comandos serão utilizados para você desenvolver um jogo. Então, na minha opinião, você consegue englobar uma maior parte dos alunos ali, estimulando. Perfeito? Eu vou mostrar o jogo, vamos lá. Eu vou minimizar aqui. Deixa eu abrir o Scratch. Eu já deixei logado na minha conta. O site é scratch.mit.edu. E aqui eu tenho essa pasta onde eu tenho os trabalhos que eu já desenvolvi. Eu estou no meio da tela porque o lado direito aqui é importante na hora de nós exibirmos aqui o Scratch. Eu vou abrir o projeto aqui e nós temos esse jogo Labirinto. Eu vou verificar o interior dele. Quem tiver no YouTube vai estar escutando o som do jogo. Quem tiver só aqui no Teams, não. Eu vou ampliar aqui. A ideia é, o aluno vai criar um jogo e você vai levá-lo lá na sala de informática ou uma atividade à distância e ele vai fazer aquele quadrado, aquele triângulo, mas o objetivo é ele aprender os comandos para desenvolver um jogo, para estimulá-lo a utilizar o aplicativo. Aqui está, ó, clique no caranguejo para começar. Eu clico no caranguejo e lá em cima tem um cálculo. Se eu relar no número errado, ó, vou relar no número errado, ele volta. Ah, entendi, Gustavo. Eu vou clicar no caranguejo, ele está passando aqui atrás de mim. Vamos lá. Não pode relar nas beiradas também. E se ele pegar a resposta correta, tá na matemática, mas você pode adaptar para sua área. Ele passa de fase. Aqui atrás de mim tem aqui, ó, 5 ao quadrado. Ah, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, ele clica no caranguejo e vai levar ele até o 25. Se bater na borda, ele volta. Ah, entendi. É um bom estímulo pro aluno que ele vai usar o Scratch e tem a possibilidade dele criar um jogo. Ah, mas eu nunca usei o Scratch. É difícil? Não, não é difícil. É isso que nós veremos. Eu vou voltar aqui na tela inicial do Scratch. E quando você faz o seu login, a senha aqui no Scratch, você cria uma conta, entra aqui no Scratch. E aqui tem o botão criar. Vou clicar aqui em criar. Lembrando que eu fiz um vídeo desse ATPC aqui de maneira antecipada. Então, no caderno do aluno e do professor, vai ter que trabalhar ali ângulos internos, ângulos externos. E às vezes não é a área de conforto do professor, porque ele é professor de tecnologia, mas a sua especialidade é outra. Então foge um pouco do conforto, da área de conforto. Não que ele não saiba, mas foge da área de conforto. Então eu fiz o vídeo com detalhes aí desses polígonos regulares que estão no caderno do aluno e de tecnologia. Então depois eu passo o vídeo também e deixo o link para vocês. Ah, Gustavo, e como que funciona esse Scratch? Eu nunca usei. Ok. Aqui tem um personagem, ele está um pouco maior a tela aqui, por isso que eu não estou vendo aqui a parte de baixo. Vamos diminuir. Aí. Aqui, ó, eu tenho os personagens. Aqui, por padrão, já vem esse gatinho. Só que se você quiser escolher outro personagem, você vem nesse gatinho aqui e escolhe de uma lista satisfatória. Tem muitos gatos aqui. Você pode pintar um. Você pode pegar um aleatório, esse surprise aqui aleatório, e você também pode carregar uma imagem do seu computador. Esse menu aqui é para os personagens, eles chamam de atores. Aqui nós temos o fundo, a tela de fundo. E a tela de fundo pode também escolher desenhar, pegar aleatório, ou carregar do seu computador. Então, o fundo e o personagem.
Ah, mas está em inglês. Não tem problema. Aqui em cima, do lado esquerdo superior, tem esse globo aqui. E você pode mudar a linguagem. Ó. Vou pegar português brasileiro. Então, tá tudo em português agora. Aqui você pode ver que ele mudou. Ó. Selecione um ator e selecione um cenário. Ele mudou o nome aqui, cenário. Ok. E para cada ator tem aqui as fantasias. Ou seja, uma variação desse personagem. E aí vai dar uma ilusão de que ele está andando. Ó. A perninha está esticada, a perninha tá dobrada. E para cada personagem nós temos sons. E temos muitos personagens. E como que eu vou fazer para ele desenhar aquele quadrado lá? Essa região aqui, ó, do Scratch é muito importante. Essa região do Scratch. Por quê? Aqui tem o X e o Y do plano cartesiano aqui. Então esse gato está no 0, 0. Se eu arrastá-lo para a direita aqui, ó, ele vai pegar outro par ordenado. Aqui está o 143. Então ele saiu daqui da origem e movimentou-se 143 aqui para a direita. Então ele deixou registrado aqui. E se movimentar para a esquerda, ele movimentou aqui, ó, por exemplo, menos 179. Tudo bem, professor. Então a origem é no 0, 0. Você pode digitar aqui 0, 0. Ele também vai na posição que você digitar aqui nos pares ordenados. Ok, professor. Mesma coisa para o eixo Y. Aqui é o eixo Y, subiu 120. Aqui é o eixo Y, desceu 97. Vai ficar menos 97. Mas a minha intenção é deixá-lo na origem. Então eu vou por 0, 0 e clicar aqui. Aqui nesse outro pedaço é o tamanho. Tá 100. Se eu colocar 50, ó, ele vai ficar metade do tamanho. Aqui, ó, 50. Eu vou deixar no 100 mesmo. E aqui é a direção. Eu posso clicar na direção e ir rodando. E ele vai assumir aquela direção. Ou até mesmo digitar o ângulo que eu desejo. Eu vou deixar em 90 mesmo. De posse disso, desse conhecimento aqui, você pode fazer esses movimentos usando os comandos. E aqui tem os comandos. Importante, primeiro selecione o objeto, ou seja, o personagem que você quer dar um movimento, e depois você pode selecionar os comandos aqui. Como que funcionam esses comandos? Eu vou falar de um dos mais importantes aqui, ó, que são eventos. Observe, ó, eu cliquei aqui em eventos e aqui tem, ó, quando bandeirinha for clicado. Quando bandeirinha for clicado, é essa bandeirinha aqui, ó, de iniciar o Scratch. A hora que você clicar aqui, ele vai executar alguma coisa. E como que eu faço para usar? Você clica, deixa clicado e vai arrastando. Arrasta, vê onde que você quer aqui na sua área de trabalho aqui, ó, e solta. Você já está com esse comando apto a ser utilizado. Se eu não quero mais esse comando, eu posso apertar Delete, eu vou arrastar ele aqui de novo. Ou arrasto ele de volta, clico, deixo clicado e solto. Vamos usar esse comando aqui, ó. Eu clico, deixo clicado, coloco aqui, eu vou até aumentar um pouco o tamanho. Tem uma lupinha aqui, ó, mais. Vamos por mais, para que vocês possam enxergar. Bom, tá muito grande agora. Um a menos. Aí. Professor, lá no nosso exemplo, o gato andou, por exemplo, 100 pixels. Vamos fazer ele andar 100 pixels. Aqui não está o bloquinho movimento? Movimento. Aí tem aqui, ó, mova tantos passos. Eu clico, deixo clicado e arrasto para cá. Você pode soltar onde desejar. Agora, se você quer que conecte, você clica, deixa clicado. Hora que ficar um fundo cinza e você soltar aqui, ele já conecta na outra caixa. Entendi. Eu quero que ele ande 100 e depois ele gire 90. Não era isso para formar o quadrado? Sim. Eu clico aqui, ó. Aqui tem o gire tantos graus. Eu cliquei aqui, ele executou. Gire tantos graus. Eu clico, deixo clicado e
movo ele para cá. Agora eu quero que ele gire 90 graus. Se eu clicar aqui em executar, olha o que vai acontecer. Ó. Ele andou e girou. Ó, vou clicar de novo na bandeirinha. Cliquei na bandeirinha, andou e girou. Cliquei na bandeirinha de novo, andou, girou, andou, girou. Ele formou o quadrado que nós gostaríamos. Ah, gostei, hein? Mas eu vou ter que clicar 4 vezes? Não, tem um outro bloco que chama controle. E nesse bloco controle, nós temos aqui a opção repita tantas vezes nessa estrutura aqui. Eu vou clicar, deixar clicado e arrastar para cá. O que vai ficar aqui? São 10 vezes? Não. São 4 vezes. Repita 4 vezes. Aí você pode ir desconectando os comandos. Ó, eu cliquei no mova e desconectei. Agora eu venho nesse, conecto aqui, clico, deixo clicado. A hora que ficar cinza, significa que ele vai entrar ali, ó, vai encaixar. Encaixou. Agora, se eu clicar na bandeirinha, o que vai acontecer? Ele vai repetir 4 vezes o ande para frente, né? O ande na direção que ele está apontando, na realidade, e depois gire 90. Ele está apontando para cá, ele vai andar para lá. Para cá, né? Digo. Ó, cliquei. Ah, mas ele foi muito rápido, professor. Não dá nem para ver o movimento dele, ó. Às vezes não dá nem para ver. Não tem problema, porque existe também um comando chamado espere. Aqui mesmo nesse bloco de controle. Clica, deixa clicado e arraste para cá. Agora eu quero que ele faz uma sequência dessa e aguarde 1 segundo. Ó. Espere 1 segundo. Vou clicar de novo. Ó. Ele andou, esperou 1 segundo, andou, girou, esperou 1 segundo, andou, girou e formou o quadrado. Ah, professor, eu gostaria que ele desenhasse. E aqui vai uma dica. Ó. Do lado esquerdo inferior aqui tem esse botãozinho azul que é para adicionar extensões. E uma das extensões é a caneta. Isso. Aí clica aqui em caneta, observe que habilitará aqui caneta com várias opções. Você pode mudar a cor da caneta, subir a caneta, usar a caneta. Eu vou colocar aqui, ó, vou deixar na cor padrão que veio, clicar em use a caneta e arrastar para cá. Agora, quando eu executar o meu gato aqui, ele vai riscar, quer ver? Olha lá, ele riscou. Tudo bem. Agora eu clico no gato e arrasto para cá. Clico de novo. Ó, ele riscou. Ah, entendi, professor. Agora, no caso do triângulo equilátero, a gente sabe que o ângulo externo são 120 graus. Ó, eu vou desenhar aqui, ó, são 3, né? Repita 3 vezes. E o ângulo externo são 120 graus. Se eu executar agora, ele vai desenhar um triângulo equilátero. Ó. Puxa vida, realmente. E no vídeo que eu fiz eu explico também no caso do pentágono, 5 lados. Aí no caso do pentágono são 5 lados e o ângulo externo de um pentágono regular são 72 graus. Eu vou executar aqui e ele vai desenhar um pentágono. Puxa vida, professor. Então aquela atividade pode ser trabalhada para que o aluno adquira aí os conhecimentos básicos aí dos blocos, usar a caneta e mover aí o gatinho para que ele consiga desenvolver o jogo. O jogo a gente vai desenvolver em uma outra oportunidade. Eu farei um vídeo explicando o código, mas dá uma observada aqui, ó, o tamanho do código. Não é grande. Esse tamanho de código que nós fizemos aqui, já um pouquinho maior, já fica plausível para desenvolver o jogo. Ah, Gustavo, gostei da ideia. Lembrando que não é o professor que vai fazer o jogo para o aluno jogar. É o próprio aluno que vai pensar em qual jogo ele vai criar ali de labirinto, usando os conteúdos que você está ensinando para ele. Então ele vai ter aí autonomia e vai ter, ó, eu criei o jogo. Ele vai apropriar daquilo. É ele que fez, então ele está compartilhando com os colegas poderão jogar. E não é difícil. Eu farei um vídeo, vou postar no canal sobre essa criação aí do jogo usando o Scratch.
Esse ATPC aqui, eu tenho 35 minutos. Se eu fosse desenvolver apenas o jogo, nós conseguiríamos. Só que eu tive que dar essa primeira abordagem inicial do Scratch, para que quem nunca teve acesso ao Scratch ou nunca entrou no Scratch tivesse essa noção inicial. Então a gente vai fazer mais algumas coisas aqui nesse boneco para entendermos um pouquinho mais e alguns outros comandos importantes. Deixa eu tomar uma aguinha, segundo. Observe o seguinte. Eu gostaria que essas figuras fossem apagadas antes de eu executar o próximo código. Aqui na caneta, ó, tem apague tudo. Você pode clicar, arrastar para cá, soltar. Quando eu clicar agora, eu vou posicionar ele aqui. Quando eu clicar aqui nessa bandeirinha, ele vai apagar tudo e começar a desenhar. Eu quero mais, professor. Eu quero que quando eu clicar aqui, ó, quando eu clicar nessa bandeirinha, ele vá até a origem e comece a desenhar ali na origem. Tudo bem. Olha lá em movimento. Em movimento, nós temos um comando que é vá para X, e aí um número, Y e um número. Você pode clicar, deixar clicado e arrastar onde você desejar no código. Eu quero que antes dele apagar tudo, ele vai até na origem. Então eu solto aqui e coloco os valores de X e Y aqui, ó. Eu vou pôr 0, 0. Hora que eu executar o código, então, ele vai na origem, apaga tudo, usa a caneta, repita 5 vezes esses comandos aqui para formar um pentágono, ou seja, um polígono, nesse caso regular, de 5 lados. Vou clicar, vamos ver o que ele vai fazer. Ele foi até na origem e começou a fazer esses blocos de comandos. Tudo bem. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser verbalizar, fique à vontade, tá? Se você tem alguma pergunta. Nós temos aí 5 minutinhos e se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Tudo bem, professor, mas lá no jogo, eu não vou conseguir abordar o jogo inteiro, porque precisaria no mínimo 30 minutos para nós fazermos aquele jogo. No mínimo não, 30 minutos suficiente para nós aprendermos. Agora, e se eu quisesse que o gato seguisse o mouse? Eu vou fazer mais essa atividade aqui. E se eu quisesse que o gato seguisse o mouse? Eu vou arrancar essa parte aqui, porque nós não utilizaremos agora, tá? Eu jogo para cá, ó, apagou. Eu quero que quando eu clicar nele, ele fica seguindo o mouse. Então não vai ser o evento quando clicar na bandeirinha. Não vai ser quando clicar na bandeirinha. Vai ser um outro evento. Eu vou clicar aqui em evento. E é quando este ator for clicado. Então quando você clicar no gato, ó. Quando você clicar no gato, ele vai executar o quê? Ele vai executar esse comando, que é ir para uma determinada posição. Qual é a posição? A posição do mouse. E aqui existem sensores, ó. Sensores. Então eu posso pegar a posição X do mouse e arrastar para cá, ó. A posição X do mouse. Eu posso pegar a posição Y do mouse e arrastar para cá. Quando eu clicar nesse boneco, ele vai para a posição XY do mouse. Só que isso tem que ficar repetindo, né? Eu clico uma vez e ele vai repetir sempre. Então aqui no bloco de eventos, de controle, desculpa. Exista um sempre, ó. É um loop que vai ficar sempre executando, ó. Então eu arrasto esse sempre aqui e arrasto para cá. Quando eu clicar no ator, sempre ele vai estar seguindo o XY do mouse. Você quer ver, ó? Eu vou clicar. Cliquei. Ó, eu tô mexendo o mouse aqui e o ator tá me seguindo. Como eu não desabilitei a caneta continua trabalhando.
Ah, professor, gostei, hein? Então, daí eu já consigo dar um movimento para aquele caranguejo. Você viu? Não é difícil. É só você pegar a ideia inicial e saber uns comandos básicos que você consegue fazer o jogo. Ah, professor, e se eu quiser tentar sem ver o seu vídeo? Eu vou dar mais uma dica. Então eu dei a dica aqui do gato movimentar junto com o mouse. Eu vou parar aqui o código. A segunda dica que eu lhe dou são sensores. Aqui, ó, existem sensores, por exemplo, quando relar na cor. Aquele labirinto que eu fiz, quando ele relar na cor que é preto, ele vai executar alguma coisa. Então aqui você tem esses sensores de tocar em cor, se trocar a cor de uma para outra, tocando no ponteiro. Tem várias opções aqui de sensores. Eu não conheço todas, mas uma fundamental para criar o jogo do labirinto é essa, tocando na cor. Aí você pode usar o bloco, ó. Se, aí você arrasta o tocar na cor aqui. Se tocar na cor tal, aí você pode fazer um comando, por exemplo, volte para a cena 1. Eu espero que eu tenha dado aí um start para que vocês consigam utilizar esse Scratch. Quem não conhecia ou não tem aula de tecnologia, também é possível adaptá-lo para a sua realidade, para o seu contexto aí da sua disciplina. E eu agradeço a atenção de todos. Eu vou passar a palavra para a Cassiane. Ela tem aí os últimos 10 minutos, porque ela tem um recado importante para vocês. Muito obrigado. Isso. Quando eu subo aqui, Gustavo, o Tarsis falou assim: Gustavo, bom dia. Gostaria de um resumo dos comandos e suas cores que o senhor apresentou hoje para memorizar. Obrigado. Acho que é interessante falar que não tem um quadro de comando, mas que é fácil de identificar lá no aplicativo, né, do Scratch. Sim, sim. Eles já estão por ordem de cores e classificados em movimento. Tem lá os sensores. Questão de você ir utilizando para memorizar. Eu acredito que você vai aprender fazendo do que olhando um tutorial. Mas eu posso sim disponibilizar os principais comandos, por exemplo, para desenvolver o jogo que eu exibi anteriormente. Lembrando que você pode compartilhar o seu jogo. As pessoas conseguem ver o código dentro do seu jogo e criar uma versão em cima daquilo que você criou. Então ele vai clicar ali, ele pode gerar um novo código, mas pautado no seu código. Então ele vai copiar o seu código e vai formar uma nova versão do seu Scratch. Então o jogo que eu mostrei, você consegue entrar lá e ver o código que eu construí. E se você quiser a partir dali usar o código, também é possível. Eu prefiro tentar criar com o meu mérito do que copiar de alguém. No último caso eu vou lá dar uma olhadinha como que foi feito e implemento nos meus códigos também. Isso daí é válido para todos os códigos. Eu vou passar a palavra para a Cassiane. Muito obrigado, Cassiane. Deixa eu só sair da tela. Nada. Isso, eu já solicitei o controle. Então, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Da minha parte, esses minutinhos finais vai ser para falar sobre o Movimento Inova, tá? O dia D do Movimento Inova. Então, enquanto eu vou colocando a apresentação aqui, rapidamente, vou falar para vocês o que é o Movimento Inova. Ele teve sua primeira edição em dezembro do ano passado, tá? E esse ano eles vão realizar de novo, só que de forma online, vai ocorrer em outubro. E que para que os professores, a equipe gestora, os próprios estudantes possam vivenciar um pouco o que é o Movimento Inova, eles liberaram uma parte meio que experimentação, que é o dia D, tá? Então, vou ir compartilhando aqui e vou ir falando com vocês, tá?
e o Gustavo precisa liberar o controle que está com ele ainda. Então, pessoal, o movimento Inova, então vai ocorrer em outubro, como eu falei. Qual é o principal objetivo dele? É valorizar e reconhecer, tá, práticas inovadoras da rede. A gente sabe o quanto que o professor ele se reinventa nas suas práticas pedagógicas diárias. Então, esse é o principal objetivo do movimento Inova. O dia D, então, vai ocorrer sexta-feira agora, por meio do aplicativo no Centro de Mídias. E ele, como eu disse, voltado a estudante, professor, equipe gestora, ele vai ser um momento para que a equipe, então, tenha contato com diferentes oficinas e mesas redondas de interesse do professor. O evento... Então, qual é a proposta de sexta-feira? É criar um dia para que os professores e alunos ampliem seu conhecimento e práticas, né, por meio de mão na massa, para experiências que envolvam metodologia ativa, então que tenham experiências significativas e conteúdos diferenciados. Tá bom? Quem vai promover são instituições instituições parceiras da SEDUC, tá? Então, todos lá no Centro de Mídias vão poder vivenciar um pouco dessas atividades, tá bom? A partir de ambiente de cocriação, como eu disse, mão na massa, tá? E tem muito a ver com o que a Silvinha disse no início, de alternativas que promovam o protagonismo juvenil, o aluno seja proativo, né? E com materiais caseiros que temos em casa, tá? A programação, ela vai acontecer das 7h30 essa é a programação da manhã e vai até 15 ou até as 8h45 da noite, tá? A gente vai falar assim, nossa, Cassiane, mas o dia todo eu só tenho 2 aulas na sexta-feira. Ou então, eu só tenho 1 aula na sexta-feira. Então, vocês vão se adequar à carga horária de vocês, tá bom? De acordo com a jornada de trabalho de vocês, tá? Vocês vão ver qual da programação, essa programação, alguns já tem, porque já foi encaminhada para as escolas, a gente também vai encaminhar nos grupos, tá? Vocês vão ver qual que se adequa, tá, ao horário de vocês. Por exemplo, eu gostei de uma oficina bacana de socioemocional 8h15 às 9h, mas o meu horário é à tarde, então você pode adequar, assistir essa aula de 45 minutos de manhã e tudo bem à tarde, vai adequar de acordo com a jornada de trabalho de vocês, tá bom? Alguém ergueu a mão, da minha parte era isso, só relatando, a Silvinha disse que a culminância vai ser de 13 a 24 de julho. Essa culminância vai acontecer de forma normal, culminância de eletiva, assim como ela disse, de forma assíncrona ou síncrona, vai depender da organização de cada escola. E o movimento Inova em outubro vai ser o quê? Para promover práticas inovadoras da rede. Pode até ser que o trabalho de culminância da sua escola seja selecionado para apresentar a rede lá em outubro, tá bom? Mas esse evento que vai acontecer em outubro e que vai ter um dia D, como se fosse um aperitivo do que vai acontecer nessa sexta-feira, não descarta, então, a culminância lá de 13 a 24 de julho, tá bom? Quem ergueu a mão, aqui, então, já está disponível a avaliação. Oi, pode falar. Eu que ergui a mão. Tem uma professora que colocou no chat do YouTube uma pergunta para o Gustavo. Tá. Posso falar, Gustavo? Bom. Como adaptar para a língua portuguesa esse aplicativo que você mostrou? É da Amanda Marçom da Silva. Sim. Tem várias opções. Você vai, além de trabalhar as estruturas lógicas, o significado daquele repita sempre, vá para,
Você pode pedir para o seu aluno, por exemplo, colocar ali palavras que começam com G e J, fazer um labirinto para ele ir pegando as palavras corretas. Existe vamos pensar assim, uma infinidade de possibilidades em qualquer área de adaptar um jogo de labirinto para contemplar o conteúdo que você está trabalhando. Pode ser que um conteúdo ou outro você não consiga fazer com que o seu aluno faça essa adaptação nesse jogo. Mas ele aprendendo a lógica e criando o jogo com base no que você gostaria que ele fizesse, eu acho que já é plausível. Você está trabalhando, por exemplo, sei lá, vamos pensar, se alguém tiver alguma outra sugestão, eu também aceito, tá? Mas você está trabalhando a análise sintática, então ele vai pôr uma oração lá e ele vai ter que achar a resposta indo pelo labirinto. Tudo bem, então qualquer questão que você fizer, você pode converter num jogo. Só que não é você que vai criar o jogo, é o aluno que vai criar o jogo, então ele tem esse estímulo a mais, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Pessoal, alguma dúvida nesse minuto final que temos? Cássia, tem sim. A Jéssica Regina colocou que ela tinha agendado a culminância para o dia 27/7. Preciso reagendar? Silvinha, você poderia responder essa daí? Porque no documento orientador tá de 3 a 24 de julho, né? Mas daí, como ela tinha agendado para o dia 27, você acha que vai haver problema? Vamos esperar, Silvinha, ela responde. Caso também a gente pode passar essa dúvida para o supervisor da escola, né? E assim já vai direto a resposta também para o diretor, né? Isso, eu ia até comentar exatamente isso, Juliana, que eu penso também, tem que ver certinho o calendário, né, da escola, porque é o supervisor mesmo, né, que valida o calendário. Eu acho que é importante conversar, ver certinho como é que está o calendário, porque 24 é uma sexta-feira, né, de julho, que é o último dia proposto para culminância da eletiva. Já no dia 27 é uma segunda, e assim pode ser que venha ainda algumas orientações, a gente não sabe ainda se vai haver aquele feirão das eletivas agora para o segundo bimestre, como é que vai ficar, vão vir orientações, né? Mas confirma direitinho pede para o diretor, né, que envolve todo mundo, né, a escola toda. Então, assim, para o diretor conversar certinho com o supervisor e ver certinho o calendário. Muitas vezes já ocorreu isso também, inclusive no integral, né, de um dia ou outro que passe, não é uma coisa totalmente fechada, mas precisa ver agora, ainda mais agora nesse momento, né, para que não atrapalhe outras ações da escola, tá ok? Mais alguma equipe? Não, Cássia, agora só essa daí mesmo, tá bom? Então tá. Muito obrigada a todos pela participação, tá? Esperamos ter colaborado com vocês, tá? Bom resto de semana e se cuidem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.